Bem-vindo ao podcast Igreja Sem Paredes. Meu nome é Rafael Santana Rossi e esse é o episódio 13 da nossa primeira temporada. Mateus, capítulo 8, versículos 2 e 3, diz assim: E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Hoje nós vamos iniciar uma série de episódios que abordarão os milagres realizados por Jesus Cristo durante o seu ministério terreno, ressaltando a graça, o amor e a misericórdia em cada um deles. O texto lido narra a história da cura de um leproso. Todavia, desde já eu alerto, não houve nada nesse episódio que seguisse os protocolos religiosos ou até mesmo a ordem social e natural das coisas. Jesus acabara de ministrar o Sermão do Monte, grandes multidões o seguiam, ainda sob o efeito de grande admiração pelas palavras e autoridades de Cristo. Então todo o curso natural ou socialmente esperado da história é interrompido, pois um leproso se aproxima de Jesus e o adora. A lepra, segundo o vernáculo original, encerrava várias doenças de pele. Não era apenas a hanseníase, porque não se menciona os sintomas dessa doença em específico. O ponto importante é que o leproso, além de sofrer os males da doença, da lepra, no seu corpo, ainda sofria com o estigma social, religioso, porque tal doença implicava em imundícia pela lei mosaica, pela lei de Moisés, causando separação desta pessoa com a sociedade, pois tais pessoas elas eram colocadas para fora do arraial ou da civilização, e ainda se tornava motivo de símbolo, de preconceito, de estigma, como sendo um pecador pelo fato de sofrer com tal enfermidade. Olha só o que Levítico 13:45 diz: Uma pessoa que sofrer de lepra ou outra grave doença contagiosa de pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Olha só, hoje as doenças físicas não causam tamanho estigma para o enfermo. Algumas sim causam, como doenças sexualmente transmissíveis, né? Por isso que muitos escondem, mas o fato é que existe uma doença na alma humana chamada pecado, que traz sobre o homem a maior carga de preconceito, de estigma, de julgamento, de acusação, de autoacusação também, né? De rotulações e etc. Espiritualmente falando, então, existe um paralelo entre a lepra e o pecado. Ambos seriam repugnantes, contagiosos, incuráveis sem a intervenção miraculosa de Jesus, e ainda ambos possuem como única solução o próprio Cristo. Consegue se imaginar num lugar de um leproso, carregando todo o estigma social religioso que um leproso carregava? O leproso tipifica o homem ainda preso sob o domínio e o jugo do pecado. Bom, se Jesus fosse um religioso qualquer, não teria permitido que o leproso se aproximasse. Mas Cristo é o amor encarnado, a graça revelada e a misericórdia que sempre se renova. O leproso recorreu ao único que podia lhe ajudar, portanto, e evidenciou a fé mais genuína, que toca Jesus profundamente. Olha só o que o leproso diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu abro um parênteses aqui para te dizer:
Pare de buscar remédio para as angústias da alma, solução para as angústias da alma, para o vazio existencial, para a culpa e para toda sorte de mazelas provocadas pelo pecado, onde não há socorro e misericórdia para você. Só Jesus pode te curar, só Jesus pode te aliviar desta carga. O jugo da graça em Cristo é bom e sua graça é leve, porque Ele mesmo leva para você. Nele, em Jesus, você encontra descanso para sua alma. É o que nos garante o próprio Cristo em Mateus 11, 29 e 30. O acesso a essa graça é a fé genuína, verdadeira, sem fingimento, que reconhece como o leproso reconheceu que só Jesus pode purificar, libertar, transformar e salvar. Em Efésios 2:8 está nos garantido que pela graça somos salvos através da fé, do simples e genuíno ato de crer. Através desse ato, ele, Jesus, que é o Cristo, o Salvador, ele pode, ele vai nos salvar. Romanos 10:10 nos afirma que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. As palavras do leproso para Jesus foi a confissão dele de fé para a salvação. E o mais extraordinário agora, a palavra conta que a resposta de Jesus foi se compadecer profundamente. Se você ler o texto paralelo de Marcos 1:41, você vai ver essas palavras. Jesus se compadeceu profundamente, estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero, fica limpo. Jesus primeiro faz, depois fala, né? Ele sente a dor daquele homem, se aproxima fisicamente do homem ao estender a mão e tocá-lo, mesmo que a religião dissesse que não era possível, mesmo que o preconceito social dissesse que não era possível. Jesus quebra todos os paradigmas e se aproxima do sofredor e então se revela como aquele que sempre quer alcançar os que dele necessitam. O próprio Jesus disse em Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Jesus quebra o estigma da doença e cura o leproso, tal qual quebra todo o peso do pecado, tomando-o para si na cruz e salva todo aquele que nele crê. Jesus não queria, depois de curá-lo, que houvesse um grande alarde político sobre si, porque o povo de Israel esperava um salvador político, um revolucionário. Por isso pediu que o leproso não espalhasse a notícia, mas nós podemos perceber que foi inevitável, né? Criou-se um grande alarde, mas ele disse para o leproso que somente cumprisse o rito da lei. Esse é o final da história. Mas antes de encerrar esse episódio, eu quero te dizer: Jesus é especialista em quebrar estigmas. Basta crer que Ele se compadecerá de você, Ele se aproximará e te salvará. Não importa a sua condição moral ou status social, Ele é graça. Ele sempre quer. Quero, fique limpo. Quero ser salvo. É o que Ele diz a você hoje. Forte abraço. Te espero no próximo episódio. Compartilhe essa palavra.